Paz do Senhor, eu sou o irmão Cruz. Passei alguns dias aí sem gravar vídeo, mas nós vamos para gravar mais um vídeo hoje. Você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Deixe seus comentários também aí no final do vídeo, que vai nos ajudar muito, tá? Hoje nós vamos falar sobre dízimo e oferta, tá? Eu sei que vou contrariar algumas pessoas com esse vídeo, mas é o meu posicionamento, né? É verdade que o dízimo ele foi estabelecido para os judeus como estatuto perpétuo. A tribo de Levi não possuía a herança entre as 12 tribos de Israel. Ela era responsável pela administração do tabernáculo e todos os rituais de purificação e celebrações eram feitos por eles. E assim, parte dos dízimos servia para o sustento deles e para a manutenção do tabernáculo, para assistência aos mais necessitados de Israel e até para os estrangeiros necessitados que peregrinavam entre eles. O dízimo era referente à 10ª parte das primícias, e sendo assim, só era devolvido uma vez por ano, pois você não planta e colhe legumes todos os meses, e vacas e cabras também não parem todos os meses. Não dá para justificarmos o dízimo como obrigatoriedade para a igreja atual, nem pelos relatos mais antigos do Velho Testamento, né, de Abraão e Jacó, e nem pelos das leis dos judeus. E todas as referências que temos, e todas as referências de dízimo que temos no Novo Testamento, que aliás são bem poucas, não nos dão base para esse tipo de interpretação de obrigatoriedade. Temos um vasto material produzido pelos discípulos, poucas referências a dízimo e sempre dirigida a judeus e sempre fora de contexto de obrigatoriedade para a igreja gentílica. Fora de obrigatoriedade para a igreja gentílica. Como em Hebreus 7, por exemplo. Trazer Malaquias 3, do 8 ao 12, porque essa é uma parte que as pessoas mais usam para justificar o dízimo, né? Trazer Malaquias 3, do 8 ao 12, para justificar a obrigatoriedade do dízimo nos nossos dias, é um erro muito grande. A Bíblia tem muitas passagens que elas são exclusivas para os judeus, e essa é uma delas. Você pode ver que no versículo 12, Deus diz: "E todas as nações vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos." E embora essa passagem fale do dízimo especificamente, mas esse é apenas um dos muitos requisitos para eles serem abençoados. Pois se eles falhassem nos outros, esse não teria valor algum. Quer ver um exemplo? Está no mesmo livro de Malaquias, no capítulo 2, do 13 ao 15. Fala da infidelidade conjugal. Essa passagem ela também está em um vídeo para casais no nosso canal, viu? Eu vou deixar o link nos comentários para você conferir. Deus diz que todo teu sacrifício e oferta é em vão quando tu é infiel com o teu cônjuge. Jesus também falou algo parecido quando ele disse que os fariseus se orgulhavam de dar o dízimo, mas negligenciavam ajudar os seus pais idosos. Tiago também escreveu: "Porque qualquer que guardar toda a lei
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Acho que isso esclarece como o dízimo era apenas um dos requisitos para os judeus serem abençoados. Como já falamos em outro vídeo, que também deixaremos o link nos comentários, todas as ofertas da igreja de Atos eram para a manutenção do evangelho, pois os discípulos necessitavam viajar muito para levar as boas novas. E a outra parte era para socorrer aos necessitados da igreja. E sempre que havia alguma calamidade em qualquer nação alcançada pelo evangelho, as igrejas eram acionadas para tirar coleta para as igrejas dessas localidades. Entenda que eu estou falando dos necessitados da igreja e não de toda a comunidade local, pois essa é a obrigação do governo. Às vezes vemos a igreja querendo promover ações comunitárias, isso é louvável, mas não tem nenhum sentido se não socorrermos primeiro os domésticos na fé, tá? Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Se a igreja atual é bem mais rica que a igreja primitiva, pois eles não tinham pastores e cantores milionários, nem templos luxuosos, né? Porque as igrejas funcionavam na casa dos irmãos, né? A igreja primitiva era pobre em posses, mas rica em generosidade, em contraste com a igreja atual, que é rica e até milionária e avarenta ao mesmo tempo. Porque a igreja não estava preparada para socorrer os seus necessitados durante a pandemia. No entanto, o que vimos foi uma cena deprimente de pastores e pastoras pedindo o dízimo do auxílio do governo. E houve até charlatão querendo vender feijão para a cura da doença. Mas esse, graças a Deus, a justiça tomou providência. E enquanto isso, os que se dizem líderes da igreja ficaram em silêncio total diante de tudo isso. Talvez porque estavam ocupados demais com a política, pois muitos se tornaram mais políticos que sacerdotes. Mas isso é assunto para outro vídeo, que tentaremos colocar antes da eleição, tá, irmãos? A obrigatoriedade do dízimo foi instituída pela Igreja de Roma nos primeiros séculos depois de Cristo. Mas depois da Reforma Protestante, ele foi preservado e hoje ele é o pilar da igreja. É isso mesmo que você ouviu. Pois para a maioria dos líderes atuais, não dá para imaginar a igreja sem o dízimo. Tem pregadores que chegam a dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Pelos relatos bíblicos, Jesus falou apenas 2 vezes em dízimo. Uma para relatar a hipocrisia dos fariseus, Mateus 23, 23, e outra para relatar o orgulho e o legalismo, na parábola do fariseu e o publicano. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 17. Algo muito comum nos nossos dias, pois muitos se tornaram orgulhosos por dizimarem e ofertarem, mas individualmente alguns não gostam de ajudar o seu próximo nas necessidades. Outros agem de maneira interesseira para com Deus, agindo como verdadeiros agiotas,
e se esquecem que Deus é o dono do ouro e da prata. A nossa oferta para com Deus ou para com o nosso próximo, ela tem que ser motivada pelo amor e nunca por interesse ou vanglória. Pois quando agimos assim, a nossa atitude, ela pode até ser boa para quem precisa, mas a nossa motivação é maligna. Vocês não veem como agem os gentios? Como gostam de doarem em campanhas de TV, como Criança Esperança e Teleton, por exemplo? Pelo que entendemos da oferta da viúva pobre, ela ofertava de contínuo e não ofertava do que estava sobrando, mas isso não lhe rendia prosperidade material. Defendo e defenderei a oferta para a manutenção do reino de Deus na terra, como defendia Paulo, ainda que a realidade de hoje seja bem diferente da dos seus dias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo defende o direito dos apóstolos, pois os falsos profetas haviam se introduzido na igreja durante a sua ausência, e estes, pelo que dá para entender na carta, eram sustentados pela igreja, que Paulo e os outros apóstolos muito suaram e sofreram para fundar. E não só isso, mas estes incitavam o povo a não ajudar Paulo e os outros apóstolos e nem ao menos reconhecê-los como autoridades da igreja. E isso causou muita tristeza no coração de Paulo, pois para que cada igreja fosse fundada, havia todo o sacrifício dos apóstolos e das outras igrejas. Já os falsos profetas chegavam onde a igreja já estava estabelecida, se infiltravam e de forma dissimulada pervertiam o evangelho com as suas heresias. Vamos ver um desabafo de Paulo aos Coríntios. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como podemos ver, é lícito que os obreiros tenham as suas necessidades básicas atendidas. Mas as lideranças atuais, elas não querem somente ter as suas necessidades atendidas. Elas querem levar uma vida de ostentação que está muito distante da realidade da maioria dos fiéis. Mesmo tendo esse direito, Paulo muitas vezes abria a mão dele. Olha o que ele falou. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém me fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 ao 16. Em vez de citar Malaquias 8 para justificar o dízimo, a igreja deveria citar 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém?